Anos atrás, minha mãe faleceu e eu tive que ir ao funeral dela com meus filhos e meu marido e Diego, já que fazia muito tempo que eu não tinha contato com ela, pois não nos dávamos muito bem. Ela tinha um temperamento muito forte, sempre foi muito dura com meu irmão e comigo. Nunca nos agrediu fisicamente, mas era muito rigorosa e ferina com suas palavras quando algo não lhe agradava ou quando não fazíamos o que ela dizia. Não me lembro de alguma vez em que ela tenha nos mostrado sequer um pouco de afeto. Mas essa não foi a principal razão pela qual decidi me afastar. A verdadeira razão foi que, de um tempo para cá, ela começou a se associar com pessoas muito estranhas, especificamente pessoas que pertenciam a seitas estranhas e faziam todo tipo de rituais. Isso fez com que a convivência fosse ainda mais tensa entre minha mãe e nós, pois ela se tornou cada vez mais fria e distante. Na casa onde vivíamos com ela, começaram a acontecer todo tipo de coisas estranhas, desde ouvir ruídos estranhos no meio da noite, até ver com nossos próprios olhos sombras andando pela casa. Eu decidi me mudar com meu marido e minha irmã também saiu de lá com o tempo. Como eu disse, desde então não convivia com ela, pois não queria que meus filhos estivessem rodeados dessa má energia que minha mãe tinha trazido para sua própria casa. É aqui que começa a minha história. Quando minha mãe faleceu, minha irmã me ligou dando a notícia, dizendo que o corpo dela já estava na funerária e que precisávamos ir até lá para preencher todos os papéis para poder velá-la. Chegamos a esse lugar. Era um dia de fevereiro, ainda me lembro porque estava muito frio. Havia água-neve e estava muito escuro. O ambiente por si só já era deprimente. Tenebroso, o primeiro que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontraram. Uma amiga dela a visitou e percebeu que minha mãe estava sem vida no sofá de sua sala. A causa da sua morte, segundo os legistas, foi um infarto. Eu comecei a preencher todos os formulários para poder velá-la. Minha irmã foi para casa, pois tinha sua bebê recém-nascida e não podia deixá-la tanto tempo. Eu fiquei na funerária preparando tudo. Lembro que eu estava completamente sozinha na recepção preenchendo papéis, quando ouvi claramente a voz da minha mãe me chamando pelo meu nome. Eu fiquei paralisada. Fiz silêncio para ver se voltava a ouvir algo ou se tinha sido só a minha imaginação. Mas novamente ouvi a voz da minha mãe dizendo: "Sofia, aqui estou." Eu me levantei da minha cadeira e caminhei por um longo corredor de onde vinha a voz. O corredor era tão longo e estreito, havia vários quartos dos 2 lados. Algumas portas estavam abertas. Eu só podia ver quartos cheios de caixões de todos os tipos. Então voltei a ouvir sua voz me chamando até o fundo daquele corredor. Eu estava muito assustada. Não me perguntem por que segui a voz. Talvez porque queria confirmar que minha mãe estava morta ou se de verdade era ela quem me falava. Seguia até chegar a um quarto onde dizia claramente que apenas o pessoal podia entrar. Era o último quarto no fim do corredor. A luz estava apagada e não podia ver nada pela pequena janela que a porta tinha. Minha intuição me fez abrir essa porta. Acendi a lanterna do meu celular e ali a vi. Minha mãe estava em uma maca, sem roupa, com os olhos abertos, deitada. Fiquei muito impressionada ao vê-la. Nunca tinha visto um morto, muito menos imaginava ver minha mãe assim. Para ser sincera, também senti um pouco de medo naquele momento. Girei meu celular com a lanterna para procurar onde se acendia a luz, e no segundo que me virei, ouvi o rangido da maca onde minha mãe estava. Rapidamente apontei a lanterna novamente para ela e ali estava ela, apenas sentada, me olhando sem expressão no rosto. Eu caminhei para trás lentamente para poder sair do quarto. Uma vez que saí de lá, comecei a correr quase chorando de medo, chegando novamente à recepção e tropecei na atendente. Ela me perguntou se estava tudo bem. Eu continuava chorando, sem conseguir dizer uma palavra. Ela me ajudou a sentar e tentou me acalmar. Eu não quis contar nada do que tinha acontecido, ouvido ou visto, pois sabia que pareceria louca
e não havia possibilidade de ela acreditar em mim, e só me meteria em problemas por ter entrado naquele quarto onde claramente dizia que era proibido entrar. Só disse que me sentia mal pela morte da minha mãe, que já tinha terminado de preencher tudo para o funeral e que estava indo embora. Cheguei em casa em estado de choque. Não contei nada ao meu marido, muito menos aos meus filhos, pois não queria alarmá-los e sabia que era algo difícil de acreditar. Naquela noite não consegui dormir. Tinha a imagem da minha mãe morta me olhando e chamando naquele quarto escuro. No dia seguinte, chegamos à funerária bem cedo, pois já tinham preparado minha mãe no caixão para começar a velar. Ainda estava tudo vazio. Os amigos e familiares ainda não tinham chegado, pois oficialmente o velório começava às 9 da manhã e eram apenas 7. Fui com meu esposo pagar os serviços funerários e deixei meus filhos sentados. No salão onde estava sua avó, de repente vi meu filho mais velho do lado de fora, falando ao celular. Saí e perguntei por que ele deixava sua irmã sozinha, minha filha Daniela, que tem apenas 6 anos. Ele respondeu que estava falando com sua namorada e que não ia acontecer nada com a Daniela por ficar um pouco sozinha. Eu fui rapidamente buscá-la, pois não queria que ela ficasse lá sozinha. Quando entrei na sala, minha filha estava encostada no caixão, falando sozinha e até rindo. Eu me aproximei e disse: "Dani, venha para cá. O que você está fazendo?" Ela me respondeu com algo que me deixou gelada. Disse que a avó não queria que ela fosse embora, que estavam conversando. Eu me aproximei rapidamente do corpo da minha mãe. Ela estava com os olhos fechados. Fiquei em silêncio, assimilando o que minha filha acabara de me dizer. Apenas a peguei pelo braço e a tirei de lá. Ela lutou comigo para se soltar e voltar para onde estava, dizendo que a avó não queria que ela fosse, que a deixasse ir com ela. Eu fiquei furiosa e disse: "Sua avó está morta. Pare de dizer mentiras." Minha filha saiu correndo, chorando, em direção ao seu pai. Meu marido a pegou no colo e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse a ele a mesma coisa que a mim, que não a deixava ficar com a avó, que queria continuar conversando com ela. Meu marido me olhou e conseguiu acalmar minha filha para que parasse de chorar, e a levou para comprar doces em uma loja do outro lado da rua. Meu filho ainda estava lá fora, falando ao telefone. Eu entrei na sala novamente e comecei a rezar. Pedi para que minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que não fosse uma alma penada, como eu pensava que fosse. Enquanto rezava, as velas ao redor de seu caixão se apagaram, o que achei muito estranho, porque não entrava nenhuma corrente de ar naquela sala. Depois disso, a luz se apagou completamente, deixando-a em total escuridão. Bem, aquela sala não tinha janelas por onde a luz natural pudesse entrar. Deixei meu celular carregando no vestíbulo. Comecei a sentir arrepios por todo o meu corpo. Corri para sair daquela sala. Mas de alguma forma a porta estava trancada. Eu não conseguia sair de lá. Bati muitas vezes para que alguém abrisse, mas ninguém me ouvia. Quase não havia pessoal lá, apenas consultores, e meu filho ainda estava do lado de fora falando ao celular. Eu estava desesperada, gritando, quando senti algo tocar meu ombro. Eu queria desmaiar, mas consegui virar minha cabeça com aquele medo que percorria cada centímetro do meu corpo. Era ela, era o corpo da minha mãe, falando comigo, dizendo que voltaria por ela, pela minha filha, pois ela não me pertencia mais, pois eu a havia entregado a ela. Desmaiei completamente no chão, caí inconsciente. Não soube mais de mim até acordar em um hospital, abrir os olhos e ver meu marido e minha irmã ali. Eles me disseram que me encontraram desmaiada na sala e que me haviam transferido urgentemente para o hospital. A primeira coisa que perguntei, desesperada, foi onde estava minha filha. Eles me disseram que a haviam deixado na funerária com seu irmão e com o marido da minha irmã. Tirei tudo o que tinham colocado em mim e saí correndo do quarto do hospital. Meu marido gritava para eu esperar, que estavam colocando um soro em mim, que meus filhos estavam bem. Mas eu sabia,
Eles não estavam certos naquela funerária com o cadáver da minha mãe. Eu entrei na van, meu marido e minha irmã mal conseguiram entrar e acelerei correndo para a funerária gritando pela minha filha Daniela. A primeira pessoa que vi foi meu filho. Perguntei a ele onde estava sua irmã. Ele me disse que estava no banheiro, perguntando qual era a urgência. Corri para os banheiros, mas minha filha não estava lá. Saí desesperada perguntando por ela, repreendendo meu filho por negligenciá-la. Ele me disse: "Mãe, eu juro que ela estava no banheiro. Eu a vi entrar lá e não a vi sair." Todos começamos a procurá-la. Naquele momento, as pessoas estavam chegando para o funeral. Eu só pensava em encontrar minha filha. Pedi ajuda aos funcionários e todos começamos a procurá-la. Mas havia um lugar que ninguém havia checado: o caixão da minha mãe. Me aproximei do caixão dela lentamente e minha mãe não estava lá. Minha mãe não estava mais em seu caixão. Eu disse a meu marido o que estava acontecendo. Alertamos os trabalhadores lá, e eles nos disseram que era impossível alguém ter movido o corpo e que era impossível não vê-lo se alguém o levasse, pois a recepção ficava do lado de fora daquela sala. Tudo o que me importava era encontrar minha filha. Então corri por todos os quartos daquele corredor longo onde fui naquele dia, gritando seu nome enquanto os outros procuravam no estacionamento e em outros lugares. Cheguei à sala onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez naquele dia. E lá estava minha filha, chorando em um canto da sala. Eu não podia vê-la, mas podia ouvi-la porque tudo estava escuro. Eu disse a ela: "Dani, estou aqui. Caminhe na minha direção, meu amor." Ela disse que não conseguia porque sua avó ia embora. Eu estava com nojo. Perguntei onde estava sua avó. Ela respondeu: "Atrás de você." Rapidamente acendi a lanterna do meu celular e me virei. E lá estava ela, parada, sorrindo para mim. Corri para pegar minha filha e tirá-la de lá. Nisso deixei cair meu celular. Não conseguia ver mais nada. Minha filha não parava de chorar e eu comecei a gritar por ajuda. Eu vi apenas como a sombra do cadáver da minha mãe se aproximava lentamente de onde estávamos. Continuei gritando desesperadamente por ajuda, até que finalmente um funcionário chegou e acendeu a luz. Nisso, meu marido chegou com meu filho e minha irmã. Eu não conseguia falar de susto. Minha filha e eu estávamos chorando incontrolavelmente. Saí dali correndo com minha filha nos braços. A levei para a caminhonete sem dizer uma palavra. E saímos de lá. Meu marido e minha irmã ficaram na funerária. Eu cheguei em casa e tentei acalmar minha filha, que ainda estava em estado de choque. Então recebi uma ligação da minha irmã me dizendo que o cadáver da minha mãe havia aparecido em seu caixão, mas completamente carbonizado. Mal dava para distinguir que era minha mãe. Cancelaram o funeral para fazer as investigações do que havia acontecido. Meu marido chegou em casa e eu contei tudo para ele. Ele me repreendeu por não ter contado nada desde o início. Ele me abraçou e disse que tudo tinha acabado, que tudo ficaria bem. Na funerária nunca conseguiram encontrar nada. Não sabiam como o cadáver da minha mãe havia desaparecido do caixão e reaparecido novamente, mas carbonizado, embora eu soubesse que aquela coisa não era minha mãe. Era algo mais que queria me levar embora. Minha mãe tinha oferecido ela para ficar mais rica, mas como não conseguiu levá-la, aquela coisa acabou queimando o corpo dela. Então agora ela pertencia a ele. Meu marido e eu levamos minha filha para a terapia até que ela voltou a falar e continuar com sua vida aos poucos. Eu também fui para a terapia e ia para a igreja todas as semanas para rezar pela minha família, para que nada de maligno que minha mãe tinha trazido para a sua vida pudesse nos prejudicar. Antes de continuar com a próxima história, gostaria que você deixasse seu like neste vídeo apenas para que eu saiba se está gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado, continuamos. Eu trabalhava na recepção de uma funerária. Tinha muito pouco tempo para ter conseguido aquele emprego, e não era meu emprego ideal. Mas eu tinha lutado muito para encontrar um emprego com salário decente, já que eu era estudante universitária e precisava pagar meus estudos. Meu trabalho consistia em atender pessoas que vinham perguntar sobre o preço de caixões.
Também, quando havia funerais, eu tinha que verificar se a sala onde os mortos estavam sendo velados não excedia o número de pessoas permitidas e, em geral, atendimento ao cliente. Um dia, um funeral estava prestes a começar. Havia muito pouca gente na sala de velório. De repente, entrou um homem de terno. Ele parecia muito elegante, mas estava um pouco desorientado. Perguntei se poderia ajudá-lo com alguma coisa. Ele perguntou que lugar era aquele. Eu respondi que era a funerária San Carlos e perguntei se ele iria ao funeral que estava prestes a começar. Ele disse que não sabia como tinha chegado ali, que talvez tivesse se confundido, e então saiu. Continuei com meu trabalho, atendendo ligações e orientando as pessoas que estavam chegando. Já haviam se passado algumas horas. Escurecendo, eu me levantei para um café quando vi pela janela que dava para a outra sala do velório aquele mesmo senhor. Sentado em uma das cadeiras, ele estava completamente sozinho. Como aquela sala deveria estar fechada, pois não havia nenhum velório ali naquele dia, achei estranho ele estar lá, já que as salas são trancadas quando não estão em uso. Então, saí da recepção e me aproximei da sala. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Toquei para que o senhor pudesse me ouvir e abrir a porta para que eu pudesse dizer a ele que não podia estar ali e que precisava sair. No entanto, o senhor nunca se virou para me olhar. Continuava sentado olhando para a frente, onde os caixões são colocados. Fui imediatamente procurar o segurança para contar o que estava acontecendo e pedir que ele abrisse a porta para retirar o senhor de lá. Ele disse que ninguém podia estar lá dentro, pois aquela sala, que eu sabia que havia sido limpa no dia anterior, só ele e a dona tinham chaves, e ela também não estava lá naquele dia. Nos pareceu muito estranho, mas quando chegamos à sala, o senhor já não estava lá. O segurança abriu a porta e procuramos por ele, mas não havia ninguém. Ele me perguntou se eu estava completamente certa de que tinha visto alguém ali, e eu disse que sim, que não estava louca, que inclusive aquele mesmo senhor tinha ido à recepção muito cedo e tinha falado comigo. O segurança apenas fechou a porta novamente com chave e voltou ao seu posto de trabalho. Eu voltei para a recepção, muito confusa com o que estava acontecendo, pois já estava quase na hora de sair. Entrei na sala onde estavam velando alguém para verificar se tudo estava em ordem antes de sair. E quando entrei na sala, vi a foto daquele senhor. O senhor que... Ele tinha me visto e falado comigo naquele dia. A foto estava ao lado do caixão. Ele era quem estavam velando. Eu saí correndo de lá, estava muito assustada e não podia acreditar. Um colega se deparou comigo na entrada e me perguntou se estava tudo bem. Eu entrei em lágrimas e expliquei como pude o que havia acontecido e que ele tinha o direito de não acreditar em mim, pois se alguém me contasse isso, eu certamente não acreditaria. Mas ao invés de me fazer sentir louca, ele disse que acreditava em mim e me entendia. Ele trabalhava lá há mais tempo e me disse que muitas vezes também tinha visto coisas naquele lugar. Ele me disse para não me assustar, que era lógico que eu estivesse impressionada, pois ninguém está acostumado a ver ou falar com um morto, mas que eram apenas almas penadas que ainda não entendiam que haviam falecido, que estavam presas naquele limbo e que provavelmente não demorariam a passar para o outro lado, que eram apenas almas de passagem e que não me fariam mal. Eu fui para casa e realmente queria renunciar, mas não podia fazer isso, pois precisava muito do dinheiro para continuar estudando. Pedi à minha chefe para tirar o dia e ela aceitou, mas depois disso tive que voltar a trabalhar e agir como se nada tivesse acontecido. Eu continuei lá por mais 3 meses, e em algumas ocasiões coisas estranhas aconteciam, ou eu via sombras quando a funerária estava vazia. Aos poucos fui me acostumando com tudo isso até que consegui um emprego melhor e pude renunciar. Espero que tenham gostado da minha história e apenas lembrem-se, se vocês também já viram ou falaram com um morto, saibam que não estão sozinhos. Há mais pessoas a quem isso aconteceu, principalmente aos mais sensíveis. Meu nome é Jorge e trabalho em uma funerária como tanatopraxista. Este trabalho consiste em preparar os corpos para que suas famílias possam velá-los. Nós os desinfetamos,
embalsamamos e os deixamos esteticamente apresentáveis. Quero enfatizar que este trabalho não é para qualquer um, pois você precisa estar muito bem preparado psicologicamente para esta tarefa, e mesmo assim, com todos os meus anos de experiência, muitas vezes ainda é difícil, pois muitos corpos que chegam têm histórias trágicas. Os últimos segundos de suas vidas foram aterrorizantes, e às vezes nós temos que deixar seus corpos o mais estético possível, e sim, estou falando de costurar extremidades ou reparar rostos que ficaram desfigurados. Geralmente eu trabalho sozinho, mas há um mês chegou um estudante de medicina como estagiário e ele se tornou meu assistente, o que tornava meu trabalho um pouco mais fácil, e eu me sentia acompanhado. Uma noite estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido de um ataque cardíaco. Era uma noite muito normal e rotineira para nós quando, de repente, chegou outro corpo da morgue, pronto para ser preparado. Colocamos ele no quarto de cima, esperando enquanto terminávamos com o idoso. Aparentemente, era o corpo de um motociclista que havia perdido a vida ao ser atropelado por um carro e estava em condições muito ruins. Sabíamos que levaríamos a noite toda com ele, então nos apressamos. Estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos chegando. Quarto de cima, o que achamos muito estranho, porque naquela noite a funerária estava vazia. Não havia funerais e todos os funcionários entravam apenas de manhã. O único corpo que havia era o do motociclista que acabara de chegar. Para ser honesto, não dei importância, pois o único que queria era terminar logo para poder seguir com o outro corpo. Mas o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse a ele: "Tranquilo, rapaz, não há problema. É assim que as coisas são." Continuamos, mas não haviam passado nem 2 minutos quando ouvimos passos novamente. Mas agora nas escadas e cada vez mais altos. Eu pensei que alguém tivesse entrado, embora fosse impossível, pois tudo estava trancado. Eu disse ao rapaz para esperar, pois eu iria verificar. Saí do quarto e subi as escadas, acendendo as luzes do quarto de cima, onde estava o corpo do motociclista, mas não havia ninguém. Estava tudo calmo e silencioso. Mas ao descer as escadas, vi um urso de pelúcia, o que achei estranho, pois aquele urso não estava lá antes, quando chegamos para trabalhar. A única coisa que pensei foi que deveria ser de alguma criança que tinha ido a um funeral no dia anterior e que tinha ficado para trás. Embora não entendesse o que ele fazia na entrada dos quartos onde preparamos os corpos. O acesso ali é proibido para pessoas que não são funcionários. Eu o peguei e o coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse buscá-lo. Terminamos com o idoso e subimos para o corpo do motociclista. A verdade é que ficamos muito impressionados com o estado em que ele estava. Começamos a trabalhar com o corpo. Mandei meu ajudante buscar algumas ferramentas que precisávamos em outro quarto. Enquanto isso, dei uma olhada rápida no meu celular, virando as costas para o cadáver. Foi então que ouvi um sussurro que me arrepiou todo o corpo. Ouvi claramente alguém sussurrar no meu ouvido: "Entregue a ele." Deixei cair meu celular e virei rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei para o cadáver do motociclista, vi que sua cabeça estava virada na direção onde eu havia deixado o urso de pelúcia. O que mais me aterrorizou foi ver que ele tinha os olhos abertos, olhando na direção do pelúcia. Gritei para meu assistente porque, para ser honesto, eu também estava assustado, algo que nunca deveria acontecer comigo. Nunca tinha passado por algo assim. Contei ao rapaz o que tinha acontecido e ele também viu o corpo com os olhos abertos, o que era impossível, pois ele já estava sem sinais vitais. Ele estava morto há mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como a cabeça tinha virado e os olhos tinham se aberto. Mas mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele quem sussurrou no meu ouvido. Estava completamente certo, embora não soubesse no momento a que se referia ao dizer "entregue a ele." No dia seguinte, quando os familiares dele vieram velar o corpo, eu estava saindo para casa, pois meu turno tinha terminado. De repente,
A dona da funerária veio até mim no estacionamento para perguntar sobre um urso de pelúcia que a esposa do falecido afirmava estar na mochila dele. Ele estava traindo, mas quando lhe entregaram seus pertences, ele não estava lá. E ela sabia que seu marido o estava traindo porque, minutos antes de falecer, ele havia enviado uma foto daquele urso de pelúcia que acabara de comprar para sua filha pequena, porque ela estava se formando no jardim de infância, mas que estava desaparecido. Ao ouvir isso, tudo fez sentido para mim. Não pude evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Levei a dona onde ela havia encontrado o urso e expliquei tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela me olhava com espanto, sem dizer uma única palavra, apenas tocou meu ombro e disse: "Obrigado. Vou entregá-lo à esposa dele." Eu era amigo do segurança, então pedi para ver as gravações da noite anterior, apenas para ter certeza de que ninguém havia entrado para deixar aquele urso, ou sei lá. Na verdade, só queria encontrar uma explicação lógica, mas ao me mostrar os vídeos depois de termos colocado o motociclista no quarto de cima, foi possível ver uma sombra negra saindo daquele quarto, descendo as escadas e se perdendo no primeiro andar. Não havia dúvida. Aquelas pegadas que ouvimos, aquela voz que sussurrou para mim e aquela sombra que podia ser vista nos vídeos, era aquele motociclista, aquela alma penada que só queria entregar o urso para sua filha. Uma história que me marcou e que, embora os anos passem, sempre lembrarei. Boa noite. Meu nome é Hector e há alguns anos trabalhei em uma funerária como zelador. Levei um tempo para me acostumar com esse trabalho, pois sempre estava rodeado de pessoas falecidas e familiares tristes, e o ambiente geral era deprimente. Você precisa ter a cabeça fria para todas essas coisas. Uma noite, chegou o corpo de uma menina de 5 anos. Eu soube disso porque me pediram para... Um outro trabalhador carregou o caixão pequeno até o quarto onde preparavam os mortos. Senti muita tristeza, pois eu tinha uma filha pequena. No entanto, limitei-me a fazer o meu trabalho e não me envolver emocionalmente, como mencionei anteriormente. Para esse trabalho, você precisa manter a cabeça fria. Aquela noite, eu fiquei para limpar a funerária como de costume e arrumar a sala onde a menina estava sendo velada. No dia seguinte, não havia mais ninguém além da mulher que prepara os defuntos, e eu. Quando estava chegando às 11 da noite, eu precisava me apressar, pois tinha que chegar em casa com minha esposa e filha. Estava limpando os banheiros quando ouvi passos entrando. Eu estava dentro de um banheiro, então não vi quem era. Supus que era a mulher que preparava os corpos, pois era a única lá. Perguntei se ela ia entrar e se poderia me deixar sair do banheiro que estava limpando, mas não havia ninguém lá. Então eu olhei embaixo das portas dos outros banheiros e no último banheiro pude ver os pés de uma menininha com sapatos e meias. Não disse nada. Apenas saí do banheiro e fui até onde a mulher estava preparando o corpo da menina, bati na porta e pedi para ela sair um momento. Ela saiu imediatamente e perguntei se ela tinha uma filha que estivesse lá na funerária, ou se sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres. Ela me olhou surpresa, dizendo que não tinha filhos e que na funerária não havia mais ninguém. Todos os funcionários tinham ido embora há 1 hora e só restávamos nós. Ela perguntou se eu tinha certeza de que tinha visto alguém no banheiro. E eu respondi que sim, que estava muito certo e que era uma menininha. Ela disse que deveríamos ir verificar. Então nós fomos para o banheiro feminino e eu mostrei o banheiro onde vi a menina. Ela abriu a porta, mas não havia mais ninguém. Os banheiros estavam vazios. Saímos e percorremos a funerária para ver se a encontrávamos, mas não havia ninguém lá. A doutora tinha que terminar seu trabalho. Então ela me disse que se visse algo para falar com ela e se retirou. Eu continuei com o meu trabalho, mas não conseguia parar de pensar naquilo que vi. Estava tão certo de que era real. A doutora terminou seu trabalho e me disse que estava indo embora. Ela disse: "Até amanhã, Dom Hector. Não fique tanto tempo. Você precisa descansar." Eu interpretei isso como se ela estivesse duvidando do que eu tinha visto, culpando meu cansaço.
Apenas disse: "Boa noite, doutora, descanse." E fui para a pequena sala, onde os falecidos estavam sendo velados para limpá-la, pois era a última coisa que faltava para eu poder ir para casa. Tudo estava normal até que ouvi o choro de uma criança pequena. Saí da sala para ver se conseguia ouvir melhor. O choro vinha do quarto onde colocavam os mortos nos caixões, esperando para serem velados. Fui me aproximando aos poucos e disse: "Olá", mas não houve resposta. Estava um pouco assustado, para ser sincero, mas não conseguia tirar da minha cabeça a imagem dos pezinhos daquela menina que vi no banheiro e agora estava ouvindo o choro. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, então me aproximei daquele quarto. Abri a porta e o choro parou. Havia um silêncio total lá dentro. O único caixão que havia era o da menina que chegou naquela noite. Estava fechado com a menininha dentro. Fechei a porta para sair e imediatamente o choro da menina recomeçou. Era um choro inconsolável, não havia dúvida alguma. Eu não ousei abrir a porta daquele quarto novamente, pois sabia que o choro que se ouvia era daquela menina falecida que havia chegado, e também estava certo de que a menina que eu vi no banheiro naquela noite também era ela. Saí lentamente de lá, peguei minhas coisas e fechei a funerária. Sentia muita tristeza a caminho de casa, pois não conseguia parar de pensar naquela pequena. No dia seguinte, voltei ao trabalho. Já estavam velando a menina, seus pais estavam ao seu lado chorando, pois iriam levá-la para o cemitério. Ouvi a mãe pedindo para ir junto com ela, pois dizia que sua filha sempre teve medo do escuro, que não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista da carruagem permitiu que ela fosse no banco do passageiro e todos foram se retirando. Foi aí que entendi que aquela menina não queria que eu partisse. Naquela noite, ela não queria estar sozinha e no escuro, por isso chorava sem parar. Fiquei muito afetado depois desse evento. Então minha esposa conversou comigo e disse que eu deveria pedir demissão, que era melhor procurar outro emprego, pois eu estava tendo muita dificuldade para dormir depois disso. Uma semana depois, pedi demissão, mas isso não fez com que eu me esquecesse até hoje daquela pequena que chorava para não ficar sozinha no escuro. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Convido você a se inscrever para ver mais conteúdo assustador. Dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Tem muito conteúdo chegando, ajude-me a espalhar o medo. Eu sou Pesadelos Reais. Até a próxima história.